Felipe Neto, presidente do Brasil? Isso mesmo que você ouviu. Um dos maiores influenciadores digitais do país acaba de movimentar o cenário político com um anúncio que ninguém esperava. Com mais de 45 milhões de seguidores somados nas redes sociais e uma carreira marcada por opiniões fortes, Felipe Neto surpreendeu seus fãs e chocou seus críticos ao revelar uma possível candidatura à presidência da República nas eleições de 2026. Será que ele está falando sério? Será que é só mais uma jogada de marketing? E principalmente o Brasil está pronto para ter um presidente vindo diretamente do YouTube? Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai te contar tudo sobre esse anúncio, as reações que ele causou e o que isso pode significar para o futuro da política brasileira. Tudo começou na noite da última terça-feira, quando Felipe Neto publicou um vídeo em seu canal do YouTube intitulado Chegou a Hora. Com um tom sério e direto, ele afirmou que, após anos de luta contra a desinformação, ataques à democracia e retrocessos sociais, tomou uma decisão: vai se candidatar à presidência da República em 2026. A declaração pegou muita gente de surpresa. No vídeo, Felipe diz que não pode mais assistir de braços cruzados enquanto o país se afunda em crises políticas e sociais. Ele afirma que sua candidatura não é um ato de vaidade, mas sim um chamado à responsabilidade, e que está disposto a abrir mão do conforto da vida pública para enfrentar os desafios da política de frente. Ainda no mesmo vídeo, ele deixa claro que já está se reunindo com especialistas, estudando políticas públicas e construindo uma equipe de confiança para formular um plano de governo real e viável. Sem risadas, sem ironias, o tom era 100% sério. Com isso, o anúncio rapidamente se espalhou nas redes sociais e entrou nos assuntos mais comentados do Brasil nas primeiras horas após a publicação. Mas afinal, por que Felipe Neto decidiu entrar de vez na política e mirar o cargo mais alto da República? Segundo o próprio influenciador, a decisão não foi impulsiva e muito menos baseada em popularidade. Ele diz que passou os últimos anos refletindo sobre o papel que figuras públicas precisam desempenhar diante das crises que o país enfrenta. Felipe fala abertamente sobre sua frustração com a falta de representatividade, o avanço de discursos extremistas e o desrespeito constante à ciência, à cultura e à educação. Ele relembra momentos marcantes em que se posicionou contra governos, se envolveu em debates públicos e foi atacado por defender causas sociais. Segundo ele, todas essas experiências o levaram a entender que apenas comentar não é mais suficiente. Chegou a hora, nas palavras dele, de tomar para si a responsabilidade de construir um futuro melhor com as próprias mãos. Além disso, Felipe afirma que quer ser uma alternativa real para quem não se sente representado por nenhum dos nomes tradicionais da política. Para ele, o Brasil precisa de alguém com coragem para enfrentar os grandes interesses, falar a língua do povo e trazer a juventude de volta ao debate político. Motivado pela ideia de renovação e transformação, ele diz que está pronto para enfrentar a pressão, os ataques e os desafios, e que o seu objetivo maior é devolver dignidade, esperança e verdade ao povo brasileiro. O anúncio da candidatura de Felipe Neto causou um verdadeiro terremoto nas redes sociais e nos veículos de imprensa. Em poucas horas, o nome dele estava nos Trending Topics do X, antigo Twitter, com milhares de menções por minuto. E como já era de se esperar, as reações foram intensas e bem divididas. De um lado, muita gente comemorou. Seguidores fiéis, ativistas, jovens engajados politicamente e até alguns artistas declararam apoio imediato, dizendo que finalmente alguém com coragem e voz ativa está disposto a enfrentar o sistema.
Hashtags como Magri Felipe Neto 2026 e Pegro Muda Brasil apareceram em destaque, acompanhadas de mensagens como "Ele tem mais preparo que muito político profissional" ou "Chega de político de carreira, precisamos de alguém do povo". Do outro lado, surgiram críticas ferozes. Políticos conservadores, jornalistas de opinião e opositores de longa data ironizaram o anúncio, tratando a candidatura como uma piada. Muitos questionaram sua experiência, sua formação política e até levantaram teorias de que tudo não passava de uma jogada midiática para inflar sua visibilidade. Comentários como "influencer não é estadista" ou "isso só mostra" o nível que chegamos viralizaram rapidamente. A mídia tradicional também entrou em cena. Alguns veículos fizeram coberturas neutras, apenas noticiando o fato, enquanto outros publicaram editoriais analisando o impacto do nome de Felipe Neto no cenário eleitoral. Programas de TV, podcasts e portais de notícia abriram espaço para o debate. Afinal, ele tem chance? Ou estamos diante de um novo fenômeno da era digital tentando invadir o Palácio do Planalto? Independente da opinião, uma coisa é certa: o anúncio sacudiu o país e colocou o nome de Felipe Neto no centro das discussões sobre o futuro político do Brasil. E aí vem a grande pergunta que está na cabeça de todo mundo: Felipe Neto realmente tem chance de ser eleito presidente do Brasil? Do ponto de vista da popularidade, os números impressionam. Somando todas as redes sociais, Felipe ultrapassa a marca de 60 milhões de seguidores, um alcance que supera o de muitos políticos tradicionais. Ele é uma figura conhecida em todas as regiões do país, especialmente entre os mais jovens, e tem se mostrado cada vez mais articulado em temas sociais, culturais e políticos. Mas, claro, eleição não se vence só com seguidores. O desafio vai muito além das redes. Felipe vai precisar construir alianças, formar uma base de apoio sólida e apresentar um projeto de governo convincente. Sem um partido estruturado, uma equipe técnica de confiança e uma estratégia de campanha bem definida, o caminho até o Palácio do Planalto se torna mais difícil, mesmo para alguém com grande visibilidade. Outro ponto importante é o desgaste que vem com a exposição. Felipe já está acostumado a lidar com ataques e polêmicas, mas entrar oficialmente na política significa enfrentar investigações, acusações, tentativas de cancelamento e uma imprensa muito mais rigorosa. Cada posicionamento será examinado, cada erro amplificado. Ainda assim, nomes como o dele, que vem de fora da política tradicional, tem ganhado força nos últimos anos. Tivemos exemplos no Brasil e no mundo, de artistas a empresários, passando por apresentadores e até comediantes. Várias figuras públicas romperam a barreira do entretenimento e conquistaram espaço real na política. Isso mostra que o eleitorado está disposto a ouvir novas vozes, desde que essas vozes tragam propostas sérias e coerentes. Então, sim, com estratégia, preparo e apoio popular, Felipe Neto pode surpreender. Mas para isso, vai precisar mostrar que é mais do que um influenciador, que está pronto para governar um país inteiro. Logo após o anúncio da pré-candidatura, muitos se perguntaram: ok, mas o que exatamente Felipe Neto pretende fazer se for eleito? E, para surpresa de alguns, ele já começou a dar pistas sobre quais serão as bases do seu plano de governo. Em uma série de postagens nas redes sociais e em entrevistas recentes, Felipe destacou 4 pilares centrais: educação, combate à desinformação, justiça social e proteção da democracia. Ele afirma que pretende priorizar um sistema educacional mais moderno, inclusivo e conectado com a realidade dos jovens brasileiros. Um dos focos seria o investimento em tecnologia nas escolas públicas, valorização dos professores e revisão dos conteúdos para preparar os alunos para o século XXI,
com pensamento crítico, cultura digital e cidadania ativa. Outro ponto forte do discurso é o combate à desinformação. Felipe Neto diz que o país sofre com uma epidemia de fake news e que é impossível avançar se a população continuar sendo manipulada por mentiras e teorias da conspiração. Por isso, propõe medidas para promover a alfabetização midiática nas escolas, regular plataformas digitais e cobrar mais responsabilidade das Big Techs. Na área social, ele sinalizou apoio a políticas de redução da desigualdade, fortalecimento do SUS, programas de transferência de renda e incentivos ao empreendedorismo de base. A defesa de minorias também aparece com destaque, com um discurso firme contra o preconceito e a favor de políticas afirmativas. Por fim, ele se posiciona como um defensor da democracia e do Estado laico. Promete combater qualquer tipo de autoritarismo e garantir a independência entre os poderes. Embora ainda não tenha apresentado um plano de governo formal, com propostas detalhadas e orçamentos definidos, Felipe Neto já deixou claro que está construindo uma equipe técnica e ouvindo especialistas para montar um projeto sólido e responsável. Segundo ele, isso não será um show. Será uma proposta real para governar o Brasil com seriedade. E no fim das contas, a pergunta que não quer calar é: Felipe Neto realmente vai disputar a presidência da República? Ou tudo isso é uma grande estratégia de marketing? Apesar do tom sério do anúncio e das declarações que vieram depois, muita gente ainda desconfia. Felipe sempre foi um mestre em movimentar as redes e criar impacto com suas ações. Já usou a ironia, a provocação e até o humor para lançar debates importantes, e por isso parte do público ainda não acredita completamente que essa candidatura vá mesmo até o fim. Outros, porém, afirmam que o influenciador nunca esteve tão determinado. Apontam o fato de ele ter reduzido a produção de conteúdo de entretenimento, aumentado o número de lives políticas e até mesmo iniciado conversas com especialistas e lideranças partidárias nos bastidores. Há quem diga que Felipe está, sim, se preparando, com tempo, com estratégia e com ambição real de chegar ao segundo turno. A verdade é que, seja como for, ele já conseguiu o que muitos candidatos tradicionais lutam para alcançar. Atenção! A candidatura de Felipe Neto, confirmada ou não, já virou pauta nacional, reacendeu debates e mexeu com as estruturas da velha política. Agora, cabe ao tempo e ao próprio Felipe mostrar se isso foi o início de uma campanha histórica ou apenas mais um capítulo ousado da trajetória de um dos influenciadores mais controversos e influentes do Brasil. E você? Acredita nessa candidatura? Votaria nele? Ou acha que isso tudo não passa de barulho digital? O debate está aberto.